Bom dia, pessoal. Eu gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor. Hoje, dia 29 de março, né? Estamos aí no fim do mês. Para honra e glória do Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou, né? Quantas coisas nós já passamos nesse início de ano, né? Para alguns, uma coisa mais leve, para outros, algo que só Deus, né? E hoje eu vim falar aqui sobre uma palavra que eu fui num culto quarta-feira passada à noite e foi uma bênção na casa de uns familiares meus. E o Senhor, ele falou comigo, me chamou a atenção em um dos versículos que ali foi dito e eu guardei. E junto desse versículo, o Senhor já me falou outras coisas e eu falei, nossa, eu vou comentar isso com o pessoal, que é uma palavra para edificação das nossas vidas, né? A palavra do Senhor, ela é para edificação das nossas vidas. Não tem uma só vez que você pega e você vai estudar algo da palavra do Senhor que você não seja edificado. Tem vida, né? Tem vida mesmo para nós e por mais que foi escrito há tantos anos, eram tempos diferentes, como é incrível como Deus fala na nossa situação, assim, parece que quando você está precisando, você busca a Deus e você ora e você pede e você precisa de ouvir a voz do Senhor, Ele traz uma resposta sobre aquilo que você está clamando, que parece que a palavra foi escrita para aquele exato momento que você está vivendo. Quem já passou por isso? Coloca aqui nos comentários. Eu já passei por isso e umas 3 vezes, assim, muito específico, que eu li a palavra, assim, parecia que Deus estava falando, nossa, certinho, assim, sabe? Cada ponto da situação que eu estava apresentando a Ele. Desculpa. Então, por isso é importante a gente buscar a Deus, né? Porque a gente é consolado, a gente tem uma direção. Então, a gente não fica vagando, perdido, contristado pelos cantos, não. A gente, por mais que a gente tá passando uma situação difícil, a gente recebe o consolo, recebe a palavra e sai com força para guerrear, né? Que coisa linda, né? E a palavra que eu gostaria de iniciar hoje aqui é em Lucas, capítulo 2, versículo 51. Que eu vou deixar de antemão assim explicado o contexto já desse versículo, porque eu não vou ler o capítulo todo, é só o versículo mesmo que eu vou focar, que foi quando Jesus, ele tinha 12 anos aqui, ele ainda era adolescente, né? E o Senhor, ele já tinha... Era o próprio Deus, né? Mesmo em carne aqui, era o próprio Deus. E a palavra vai contando que a família dele subia, né? Para fazer as Páscoas lá das tradições dele, as festas de Páscoa. E no período determinado eles foram, de ano em ano eles iam, e naquele ano não foi diferente. Foram ali, né? Cumprir tudo que já era do seu costume, né? E a palavra vai dizendo que quando cumpriu-se ali tudo que, né? Todo o evento ali, eles voltaram para casa. E no meio do caminho, o caminho era longo, né? Eles não viram Jesus. Só que era tanta gente, assim, dá a entender na palavra, que eles pensaram que estava assim na companhia de outras pessoas da família, né? E quando passou-se um dia que eles passando pelas pessoas e não conseguiram enxergar Jesus, eles ficaram preocupados, amados. E eles falaram, meu Deus, o menino ficou lá, né? Vamos lá então. Isso, Maria e José. Vamos lá então voltar para pegar ele. E a palavra do Senhor vai falando que é tudo um propósito de Deus, né? Nenhum minuto que Jesus passou nessa terra foi sem um propósito. E vai dizendo que quando eles chegaram ali, o Senhor, ele já estava ali no templo e estava ali questionando, né, as pessoas daquele lugar. Deixa eu até achar aqui para mim não falar besteira, né? E aconteceu, capítulo 2 de Lucas, versículo 46, que eu tô lendo agora. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Era a sabedoria divina, né, queridos? Mas hoje o foco não tá nessas coisas. Hoje o foco tá na palavra final, que ela fala, nossa, por que você fez isso, Jesus? Eu e teu pai estávamos ansiosos, procurando por você. E ele fala pra ela, né? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito.
e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Você vê que diante da soberania dele, a sabedoria dele era excelsa, mas ele era sujeito, amados. Ai, como Deus é lindo. É exemplo em tudo, em nada deixa a desejar. Mas o foco tá aqui. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Não é a primeira vez na palavra que vai falando a respeito disso, sobre Maria. Porque ela recebeu uma promessa, ela foi encarregada de carregar no ventre o próprio Deus, o Filho de Deus. E a palavra vai falando que ela guardou tudo aquilo. E conforme as coisas iam acontecendo, ela observava e guardava no coração dela. Como se fosse analisando, vendo cumprir. Mas ela não falava. Eu queria chamar sua atenção para isso. Ela guardava no coração todas as coisas. E é tempo nas nossas vidas de nós começarmos também, amados, a guardar as coisas em nossos corações, a começarmos a recordar, mas contudo não sair falando por aí. E isso ficou aqui como exemplo. E a palavra que eu ouvi lá nesse culto que eu estava comentando para vocês foi em Lamentações, capítulo 3, no versículo 26. Foi só esse versículo. E falou comigo. E marcou de alguma forma, amados. Eu não esqueci. E eu sou esquecida, viu? Eu não me esqueci. E eu já meditei nessa palavra e eu falei, meu Deus, como isso é uma verdade, como é um conselho, assim, sábio para nossas vidas, né? A palavra é conselho sábio todo o tempo. E o versículo é esse. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Sabe, amados, é bom a gente ter esperança, é ótimo, a gente precisa disso. A gente está crendo que algo vai acontecer, que o Senhor tem algo novo, um novo tempo. A gente está todo momento pedindo e a gente está crendo, a gente está pondo a nossa fé em ação. Mas é bom ter esperança e aguardar em silêncio. Queria chamar a sua atenção para isso, em silêncio, sabe? Não é tempo de você sair falando por aí, gritando ao vento o que está acontecendo, foi porque Deus falou, eu estou esperando tal coisa acontecer, eu estou passando por isso. Não é tempo disso. É tempo de você falar com Deus, de entregar ao Senhor, de guardar no seu coração o que Deus tem feito, para ver se cumprir o que Ele te prometeu. E não sair por aí falando ao léu para qualquer pessoa. Essas pessoas que não estão nem aí, não dão a mínima, amados. E tem coisas que o Senhor, Ele falou, foi com você. Não adianta você sair falando, sair comentando, as pessoas não vão entender. Não vão entender, amados, não vão entender. Igual Maria ali, adiantava ela falar alguma coisa? Nossa, olha, um dia foi dito isso, foi me feita a promessa, que esse é o Filho de Deus. Amados, não há compreensão, às vezes, no ser humano de entender o que Deus falou com você no seu íntimo, o que Deus te prometeu. O que Deus sonhou para você, às vezes não é da compreensão de todos. A gente vê que o que aconteceu com Maria ali. Ficou grávida, o filho não era de José, era do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que gerou. Amados, havia entendimento nas pessoas para entender isso? Não tinha, amados, não adiantava ela sair falando. Por mais que aquilo alegrava o coração dela, ver cumprir, ver o filho dela. Com aquela sabedoria, ela sabia que aquilo não era dela. E não adiantava ela sair falando. E dentro disso eu falei, Senhor, e um exemplo, Senhor? E um exemplo disso, dessa palavra, de alguém que esperou com essa esperança em silêncio, que não saiu contando para um e para outro, eu tô passando por uma situação difícil, assim, tal, me ajuda, e sai espalhando. Você recebeu uma notícia ruim, tá acontecendo algo na tua saúde, tá acontecendo algo com você, e você fica desesperada, fica angustiada e sai contando, sai espalhando para um e para outro. É porque eu tô assim, é porque aconteceu isso, pedindo ajuda, socorro de todo mundo que você vê. E infelizmente essas pessoas elas não têm socorro. Algumas pessoas podem até te ajudar em oração, mas ressalto, poucas pessoas. Porque às vezes a gente conta e
Às vezes aquilo para a pessoa nem é grandioso, é só mais uma coisa da vida, uma doença que muitas pessoas têm, não preocupa a pessoa, então a pessoa ela não sente a empatia por você, não sente a sua dor, não vai orar por você, às vezes até pode falar, eu vou orar sim, às vezes quem fala, eu vou orar sim, e quando chega no momento da oração não lembra da tua situação, porque não tá passando o que você tá passando, não sabe a angústia que você tem dentro do seu peito. Então assim, eu vim trazer hoje assim, eu acredito assim que é de Deus, sabe? A sabedoria, a gente não sair espalhando, sabe, amados? A nossa esperança está no Senhor. Como diz essa palavra, é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nós não estamos esperando a salvação do homem. Ah, mas a minha situação poderia ser resolvida por um homem, pelo dinheiro. Não estou falando de um milagre extraordinário de Deus. Mas, amados, se Deus não enviar alguém para te socorrer, você pode espalhar isso de esquina em esquina. Se o Senhor não preparar alguém para te ajudar, você não tem ajuda, você não tem socorro. Então, sabe, é tempo da gente se guardar, se lançar ao Senhor, se entregar ao Senhor, falar com Deus, entregar diante dele as situações. E não sair falando para qualquer um, ou para um e para outro, sabe? Às vezes é difícil, às vezes bate um desespero tão grande na nossa alma que a gente quer, a gente tá tão desesperado por um socorro, às vezes até uma palavra pode ajudar, então a gente se vê falando. Mas você pode perceber que toda vez que a gente tem essas atitudes, a gente não tem uma resposta, a gente não tem a solução. A gente precisa lançar aos pés do Senhor. A gente precisa entregar aos pés do Senhor. Aguardar a salvação do Senhor em silêncio. É isso que eu vim falar para você. Aguarda em silêncio, né? Como diz ali, e guardava ela essas coisas no coração dela. Ela não saia falando, nossa, você tá vendo isso que tá acontecendo? Você tá vendo Jesus aqui no tempo? Ah, um dia foi falado assim, um dia foi falado. Ela não saía, sabe? Falando, não. Ela tinha visto o que Deus tinha feito. Ela sabia o que estava para acontecer de certo modo, né? Porque havia sido dito, ela não tinha dimensão ainda do que realmente ia acontecer. Mas os olhos dela contemplaram. Ela sabia, amado. Por isso que ela guardou no coração dela. Porque só ela sabia. Só ela sabia. E um exemplo que eu tava falando com Deus, Senhor, né? E um exemplo? Quem viveu dessa maneira, assim? Quem esperou em silêncio? E eu me lembrei aqui do exemplo de Ana. Ana estéril. Tava ali com a sua rival, Penina, né? Que tinha tantos filhos, sabe? E aquilo despedaçava o coração dela. Como se fosse uma injustiça tão grande, ela querer tanto um filho e não conseguir aquilo, sabe, amados? Às vezes parece injusto o que nós estamos vivendo, né? E a palavra do Senhor vai dizendo que ela apresentou diante do Senhor. Vai dizendo que eles subiam também ali, conforme as tradições deles, né, amados? Os judeus, e para adorar ao Senhor, né, com seu marido. E vai dizendo a palavra que teve dessas vezes que eles subiram ali, e amados, a dor dela era tanta. A palavra do Senhor vai dizendo que era amargura de alma, que ela não aguentou. Ela não só pediu a Deus, ela se derramou. A palavra diz que ela chorou abundantemente. Ela não só chorou, escalou, não, amados, era um choro assim que não se acabava. Era uma situação que doía na alma dela, doía, amados. E assim você vai vendo que não foi um dia que doeu essa situação. Você vai vendo que era de anos. Ana estava vendo aquilo todos os dias. Todos os dias ela via que Penina tinha filhos, todos os dias ela via
que ela não podia dar filhos. Era algo fora do controle dela, não tinha homem que poderia ajudar ela. Sabe, amados? E que adiantava ela sair espalhando isso, né? Algumas pessoas poderiam até saber. Por quê? Porque ela não tinha o filho, né? Já poderiam até desconfiar. Nossa, ela não tem, né? Antigamente isso era vergonha. Então, né? Algumas pessoas conheciam o problema dela por causa disso, mas não pelo falar. Ela não saiu pedindo socorro do homem, porque ela guardava no Senhor, amados. E a palavra do Senhor diz que ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça não passará navalha. E nós vamos saber mais adiante que esse filho foi Samuel. Aleluia, quer dizer, Deus atendeu, amados, Deus atendeu, sabe? O que adiantava se ela tivesse saído espalhando para um e para outro, e talvez ela não teria tido essa vitória, mas como ela chegou na pessoa certa para se derramar, e derramou diante do Senhor, fez um voto, ela tinha isso no coração dela, ela fez esse propósito. O Senhor, ele se agradou, amados. Ele quis, ele falou: não, então eu quero te abençoar. Aleluia, coisa linda. Mas aí eu queria chamar a atenção aqui, que o exemplo é esse. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, Eli, o sacerdote do templo. Porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Amados, aqui está o exemplo. Nós vemos que ela, em toda a angústia da sua alma, toda a dor, toda a amargura que ela estava sentindo, ela fez conhecido somente diante de Deus aquele problema que ela estava enfrentando, aquela dificuldade, algo que às vezes já parecia impossível, de tantas vezes que ela tinha tentado. E não importa, sabe, amados, não importa o que as pessoas estão achando de você, importa você ser conhecido diante de Deus, a verdade do seu coração, do seu íntimo. Sabe, a sua dor tem que ser conhecida diante de Deus e não do homem, né? Então, você vai vendo que ela não orou em voz alta, as pessoas não sabiam o que ela estava pedindo naquele momento, só viram a angústia, o choro. Ele chegou a tê-la por embriagada, de tanto que aquela mulher chorava e perseverava em clamar a Deus. Amados, que coisa linda, né? Nós vemos que é uma pessoa que insistiu com Deus, ela insistiu, ela não se deu por vencida. Aqui vai dizendo assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar, persevera mais um pouco, sabe, amados? Ora mais um pouco. Eu tenho certeza que ela já tinha pedido isso para Deus, mas nesse dia ela chegou determinada, sabe? Ela se humilhou e falou: Senhor, aqui não mostra as palavras, eu fico imaginando: Senhor, como eu posso ver assim? Senhor, faça algo por mim, o Senhor é quem pode, sabe? Como se ela estivesse inconformada com aquela situação. Ela se derramou e clamou ao Senhor de uma maneira como nunca antes ela tinha clamado, e fez conhecido diante do Senhor o seu problema. Então faça nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, há tempo para você fazer ainda conhecido diante de Deus, sabe? A tua esperança, aqui no caso a esperança de Ana era ter um filho. Faça conhecido diante de Deus. Vou ressaltar aqui o versículo chave. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Tenha esperança. Se for necessário, se estiver doendo dessa maneira, entrega como Ana fez. Sabe, pode se derramar, pode chorar, pode soluçar, pode ir inconformado mesmo diante do Senhor, e faça conhecido diante dele. E aguarda a tua salvação em silêncio.
Aguarda em silêncio, amados. Guarda no seu coração, persevera, tá bom? Essa é a palavra de hoje. Não vou trazer um louvor hoje, é a mesma palavra. Já demorei muito, falo demais, 20 minutos já. Mas louvado seja Deus, sabe, amados? Que nós precisamos é do Senhor, é dos seus conselhos, é da sua palavra. Não é dos conselhos do homem. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Essa é a palavra para o seu dia. Hoje é dia 29 de março de 2023. Essa é a palavra para o seu dia, mas é a palavra do Senhor para a tua vida. Guarda ela no seu coração. Não deixa essa palavra se esquecer, sabe, ser esquecida. Guarda mesmo e vive ela. Amém? Fica na paz do Senhor. Um ótimo dia a todos.